Bora mergulhar em um dos livros mais enigmáticos e debatidos da Bíblia, o livro de Daniel. Olha, vamos direto ao ponto. O livro se apresenta como se tivesse sido escrito por Daniel, um exilado judeu lá na Babilônia no século 6 a.C. Só que por séculos, uma pergunta fundamental vem causando um debate super intenso sobre a verdadeira origem dele. Basicamente, todo esse debate gira em torno de duas grandes teorias sobre a origem do livro. E dependendo de qual delas a gente considera, a forma de ler as profecias muda completamente. Então, a questão crucial é a seguinte: o autor estava de fato prevendo o futuro? Ou ele estava só registrando o passado e apresentando tudo como se fosse profecia? Para tentar resolver isso, vamos ter que procurar as pistas dentro do próprio texto. E o livro já começa nos dando uma pista importante. Ele é claramente dividido em duas seções bem diferentes, e isso é uma peça-chave nesse quebra-cabeça. É bem assim. A primeira metade, do capítulo 1 ao 6, conta as histórias de Daniel e seus amigos. Sabe, eles servindo nas cortes da Babilônia, da Pérsia, enfrentando testes de fé. Já na segunda metade, dos capítulos 7 a 12, o tom muda da água para o vinho. O foco passa a ser visões apocalípticas super simbólicas sobre a ascensão e a queda dos grandes impérios. Essa divisão já é a nossa primeira grande pista. E tem mais uma coisa bem curiosa: o idioma. O livro parece um sanduíche linguístico. Ele começa em hebraico, aí, de repente, do capítulo 2 ao 7, muda para o aramaico, que era tipo a língua universal da época no Oriente Próximo, e depois, nos capítulos finais, volta para o hebraico. Bem esquisito, né? E essa parte que está em aramaico foi organizada de um jeito genial. É o que chamam de estrutura espelhada, ou quiasmo. Os temas do capítulo 2 se conectam com os do capítulo 7, o 3 com o 6, e assim por diante. Tudo levando ao ponto central: o julgamento de Deus sobre o poder e a arrogância humana. Ok, vamos então dar uma olhada nos argumentos do primeiro caso. A visão tradicional de que o próprio Daniel escreveu o livro lá no século 6 a.C. Quem defende essa tese tem alguns pontos bem fortes. Primeiro, o próprio livro afirma que Daniel é o autor, e não só uma vez. Segundo, o texto é cheio de detalhes precisos sobre a vida na corte da Babilônia, coisas que só a arqueologia moderna conseguiu confirmar séculos depois. E mais, o profeta Ezequiel, que era da mesma época, menciona Daniel pelo nome. E por fim, o próprio Jesus se refere a Daniel, o profeta. Agora, vamos virar a moeda e analisar o outro lado do debate. A tese que é, hoje em dia, a preferida pela maioria dos estudiosos críticos. Para esses estudiosos, o livro foi escrito no século II a.C. O principal argumento deles? As profecias são super precisas e detalhadas, mas só até o reinado de um rei grego chamado Antíoco IV, por volta de 165 a.C. Depois disso, elas ficam bem mais vagas. Para eles, isso é um sinal claro de que o autor estava escrevendo sobre o passado e não prevendo o futuro. O objetivo seria dar esperança aos judeus durante um período de perseguição terrível, usando a figura de Daniel para inspirá-los. Essa citação do J.J. Collins resume bem o impacto dessa segunda teoria. Ela bagunçou o coreto, sabe? Transformou um livro que parecia ser de profecia direta num quebra-cabeça literário bem complexo. Mas olha que interessante. Independentemente da data, se foi no século 6 ou no século 2, o livro de Daniel tem uma mensagem central muito poderosa e unificada que continua relevante até hoje. O grande propósito do livro é mostrar que os reinos dos homens sobem e caem, mas o reino de Deus, esse é eterno. No fim das contas, a lição crucial é essa. Não importa se as histórias são literais ou simbólicas, a ideia é demonstrar como é possível ser fiel em meio a uma sociedade hostil enquanto se espera pela vitória final de Deus. E aí que esse texto antigo, envolto nesse enigma todo, nos deixa com uma pergunta muito atual. Num mundo cheio de conflitos de poder e ideologias, como é que essa mensagem de Daniel, de que existe um plano divino por trás de tudo, ressoa nos nossos dias? Fica aí a reflexão.